Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está começando mais um Bichos Tagarelas, quinta-feira, dia 14 de março de 2024. Governo antecipa a primeira parcela do 13º do INSS para abril e a segunda para maio. A Argentina tem 20 mil alunos de medicina brasileiros. Fim dos supersalários aliviaria cofres públicos em 3 bilhões 750 milhões de reais. Domo de calor deve fazer temperaturas passarem de 40 graus. Desenrola do FIES já beneficiou mais de 220 mil pessoas. Os destaques internacionais, as notinhas das araras, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. Notícia boa! E a boa notícia do dia: aposentados e pensionistas e demais beneficiários do INSS vão receber a primeira parcela do 13º a partir de 24 de abril. A segunda será paga a partir de 24 de maio. O decreto com antecipação da gratificação natalina foi assinado pelo presidente Lula e já foi publicado no Diário Oficial. A decisão faz parte de medidas para estimular a economia após o crescimento estagnar no segundo semestre do ano passado. Este é o 5º ano seguido em que o benefício é antecipado do segundo para o primeiro semestre. A medida vai beneficiar 33 milhões e 700 mil segurados entre aposentados, pensionistas, cidadãos que recebem auxílio-doença e que receberão 67 bilhões de reais. O pagamento é feito seguindo o calendário anual do INSS. Quem ganha até um salário mínimo recebe primeiro, depois é pago o valor a quem tem benefício acima do mínimo até o teto do INSS. O pagamento do 13º do INSS é feito considerando o mês em que o aposentado começou a receber o benefício. Se já estava aposentado em janeiro deste ano, receberá o valor integral, sendo 50% na primeira parcela e o restante na segunda. A segunda parcela pode ter desconto do imposto de renda, caso o segurado seja obrigado a pagar o tributo neste ano. A tabela do imposto de renda foi atualizada. Com isso, quem recebe até 2 salários mínimos, R$ 2.824, não paga imposto. Para quem se aposentou a partir de fevereiro, o pagamento do 13º é proporcional ao número de meses em que ganhou o benefício até o final do ano. A antecipação do benefício começou a ser feita pelo governo Lula em 2006, atendendo uma reivindicação dos aposentados. O pagamento da primeira parcela costumava ser antecipado para a competência de agosto. Então é bom lembrar aí o nosso ouvinte: primeira parcela do 13º a partir de 24 de abril e a segunda a partir de 24 de maio. Belíssima notícia. Desde que foi lançado o Desenrola FIES, iniciativa do governo federal por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, já beneficiou mais de 227 mil pessoas que deviam ao Fundo de Financiamento Estudantil. As renegociações são referentes aos contratos firmados até 2017. Até o momento, já foram renegociados mais de 10 bilhões em dívidas, com retorno aos cofres públicos de 426 milhões de reais apenas com a parcela de entrada. O presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacam importantes pontos da iniciativa que vem beneficiando milhares de brasileiros.
Eu vi esse dia uma moça do FIES que devia 20 mil reais e ela renegociou e vai pagar 5. E não sei quantas prestações. Ela estava numa alegria extraordinária. O FIES ele diminuiu muito quando a gente lançou o ProUni. O ProUni tomou conta do país. E hoje são mais de 3 milhões de estudantes que, graças ao programa que o senhor lançou, puderam estudar e fazer uma faculdade. Foi a maior expansão da história da educação superior do país. Aí veio a crise de 2015, veio a pandemia. O cara se formou. Às vezes demorou para arrumar um emprego. Como é que vai pagar o FIES? Pois agora, você vai se desenrolar. Depois você pode se desenrolar na universidade, negociando a dívida do FIES, que também é um desenrola. Depois, se você tiver outros problemas, não há problema que a gente não possa resolver. É só trazer. Nós temos que pensar nessa meninada. Tudo que a gente fizer é para garantir emprego para essa gente. Nós temos que garantir chance de trabalhar e chance de estudar. Se a pessoa tiver isso, o país está tranquilo, vai diminuir violência, vai diminuir tudo. As pessoas vão viver em paz. O programa disponibiliza descontos que podem chegar até 99% de abatimento no valor consolidado da dívida e até 100% nos juros, dependendo de cada caso. Os interessados em aderir à iniciativa têm até 31 de maio deste ano para solicitar a renegociação de seus débitos. De Brasília, Voltaire Santos e Rafael Borges. Podcast Bichos Tagarelas. E olha que interessante, o fim dos supersalários economizaria 3 bilhões 750 milhões de reais aos cofres públicos. O impacto foi calculado pelo Centro de Liderança Pública com base num projeto de lei que acaba com remunerações acima do teto constitucional e está parado no Senado Federal. Estão metendo a mão no nosso bolso. Em janeiro deste ano, 1.965 servidores públicos federais receberam um salário maior do que o presidente Lula. No mesmo mês, 77 funcionários da Câmara dos Deputados tiveram um contra-cheque maior que o do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Também em janeiro passado, 15.000, prestem atenção, 15.704 juízes ganharam mais do que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. As 3 autoridades citadas, Lula, Pacheco e Barroso, receberam cada uma um salário de R$ 41.650,92. É o máximo que um servidor público poderia ganhar naquele mês no Brasil, de acordo com a Constituição Federal, que eles nunca quiseram regulamentar. O valor é equivalente ao salário do ministro do Supremo, como manda a Carta Magna, mas ninguém quer regulamentar isso. O fim dos salários faria com que o poder público economizasse 3 bilhões 750 milhões de reais por ano e ganhasse a chance de investir o dinheiro em áreas como saúde, segurança pública e preservação do meio ambiente. Outra coisa absurda são as férias de 60 dias, né, do Judiciário e do Ministério Público, que é uma aberração. E de acordo, então, com o estudo, aproximadamente 6.320 servidores tiveram uma renda acima do teto em 2023. A quantidade representa apenas 0,79%. Nos estados, esse contingente é de cerca de 12.300 funcionários, ou seja, 0,41% dos servidores. Dados de 2021 levantados mostram que o judiciário naquele ano aparecia com o poder mais privilegiado. No executivo, 42.551 funcionários superaram o teto em algum momento do ano. No legislativo, o número foi de 20.000
funcionários e no Judiciário 107.291 servidores. E daí a pergunta que fica é o seguinte: quem vai meter a mão ali na cumbuca do Judiciário? Eu duvido que alguém vai botar. Então todos aqueles penduricalhos, quinquênio, auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio disso, auxílio daquilo, não vai entrar no teto. E daí, claro que, vamos dizer, esse teto de um pouco mais de 40 mil reais fica a mais de 100 mil em alguns casos, em alguns estados da federação. Podcast Bichos Tagarelas. Vamos às notinhas das araras. Lula se reúne com os presidentes das montadoras. Mauro Vieira fala sobre a relação Brasil-Israel no Senado Federal. Balança comercial, saem os dados de janeiro. Marielle Franco. Caso de polícia. Completa o assassinato 6 anos e fuga em Mossoró completa 1 mês sem solução. Então a fuga lá em Mossoró, as buscas pelos 2 fugitivos que escaparam da penitenciária federal de segurança máxima, completa 1 mês. Então o Tatu e o Deizinho que fazem parte do Comando Vermelho, estão ainda soltos. O ministro Ricardo Lewandowski disse que os 2 fugitivos estão cercados nas proximidades de Baraúna, cidade na divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará. Então vamos verificar se realmente isso ocorre. Em relação à PEC das drogas, a Comissão de Justiça do Senado aprovou em votação simbólica. O texto visa criminalizar a posse e o porte de todas as drogas. A proposta agora vai para o plenário do Senado Federal. O presidente do Senado disse que não quer acelerar a tramitação do projeto, fala em levar a discussão em plenário apenas no próximo mês. Então, o ministro Mauro Vieira fala de Gaza no Senado, da guerra de Gaza, e a oposição vai questioná-lo sobre Lula ter comparado os ataques de Israel às ações de Adolf Hitler contra os judeus. Então, se vocês me perguntarem o que vai dar nessa, nada, que vai dar absolutamente nada nesse encontro do ministro Mauro Vieira com os nossos queridos e amáveis senadores. Só espuma, como nós falamos aqui. O Supremo Tribunal Federal deu agora a licença a mães homossexuais. Então, os ministros decidiram reconhecer o direito à licença maternidade para as mães não gestantes em união homoafetiva. Então, será concedido prazo equivalente à licença paternidade de 5 dias, no caso em que a parceira tire o período completo, 120 dias a 180 dias. E o ministro Haddad quer limitar aquela PERSE, que são isenções para a área de eventos. O ministro da Fazenda planeja excluir do programa para o setor de eventos empresas que faturem mais de 78 milhões de reais por ano. A proposta ainda será debatida com congressistas antes de ser enviada via projeto de lei. Por que isso aí demora tanto? Por que está esse entrave? Porque muitos congressistas, né, que têm emendas parlamentares também têm os seus parentes têm empresas de eventos. Daí ninguém quer mexer nessas isenções e quer para o resto da vida não pagar qualquer tipo de imposto. Enquanto isso, o Zé da vida aí paga e paga muito
impostos no nosso país. E o túnel Santos-Guarujá foi assinado. Agora, a expectativa desse túnel é um custo de 6 bilhões e 500 milhões de reais. Mas quando começa com esse preço, a gente sabe que nunca vai acabar com esse preço, vai acabar com muito mais do que esses recursos, porque os famosos aditivos. E a executiva do partido do União Brasil aprovou um requerimento que determina a expulsão e o cancelamento da filiação do presidente interino da legenda Luciano Bivar. A decisão se deu depois de ele protagonizar uma disputa interna com o presidente eleito da sigla, Antônio Rueda. Teve até incêndios de casas do Rueda, da irmã do Rueda. Muita coisa tem que ser esclarecida. E tudo isso porque os milionários, fundos partidários e também fundos eleitorais, quem ganha isso não quer deixar de ganhar. Isso teria que ter uma transparência maior. Mas quem fez 78 anos ontem, foi prestigiadíssimo, foi o ex-chefe da Casa Civil, José Dirceu. Então teve uma lista de pessoas famosas da política brasileira no aniversário de José Dirceu. Lembrando que hoje faz 6 anos que foi assassinada Marielle Franco, 14 de março de 2018, no bairro Estácio, região central da capital carioca. Ela tinha 38 anos, seu motorista Anderson Gomes tinha 39, também foi morto e ainda não sabe quem foi o mandante do crime. E finalizando, a Páscoa deve movimentar 3 bilhões e 400 milhões de reais, injeção na economia, e isso é bom. E os estados que mais estão vendendo chocolate, que mais vendem, são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Esses 4 concentram mais da metade das vendas, 51%. Em valores absolutos, devem faturar 1 bilhão 730 milhões de reais. Ô Fábio, meu querido, aqui é o Ricardo Weg falando aqui do estúdio de edição. Você me deixou com água na boca com esses chocolates, adoro, desculpa interromper, voltamos à programação normal. Podcast Bichos Tagarelas. E agora, no Bichos Tagarelas, mudanças climáticas. Depois do Laninha é um ninho, agora é a vez do domo. Então, parte das regiões sul, sudeste e centro-oeste que vem sofrendo com uma onda de calor, agora terão que lidar com um domo de calor nos últimos dias de verão. O fenômeno pode elevar as temperaturas das regiões atingidas para além de 40 graus, segundo um alerta da Metsul. Apesar disso, a previsão de chuvas intensas em parte do Nordeste e do Norte do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O fenômeno se diferencia da onda de calor, que, de acordo com o INMET, se estabelece quando as temperaturas permanecem 5 graus acima da média por, no mínimo, 5 dias seguidos. No domo, uma cúpula de calor é gerada e permanece sobre a mesma região por dias ou até semanas, prendendo o ar quente como se fosse uma tampa de uma panela. A formação de nuvens é bloqueada e a chegada das frentes frias é afetada. A umidade se evapora e a radiação solar índice com maior intensidade. Então, de acordo com a Metsul, o centro do domo se manterá sobre o norte da Argentina e o Paraguai. Nessas regiões, a máxima será até de 45 graus.
A onda afeta parte do centro-sul do Brasil, onde a sensação térmica em alguns locais do país passará de 40 graus. Meu Deus do céu! Internacional. E eis os destaques internacionais na mídia. New York Times: ameaças à segurança vindas do TikTok vão além do escopo da legislação. Washington Post: guia para as novas informações falsas propagadas por Trump. Wall Street Journal: escassez de dinheiro agrava a devastação em Gaza. Clarim: a raiva de Milei com o vice por permitir que o Senado discuta pacote de reformas econômicas. Le Monde: do desejo de não humilhar a Rússia ao apoio ilimitado à Ucrânia, a metamorfose de Macron. The Guardian: o que significa para os consumidores a lei proposta pela União Europeia para regular a inteligência artificial. Financial Times: spreads do crédito corporativo europeus atingiram o menor nível em 2 anos. Lembrando que a guerra na Israel-Hamas, ou Israel-Palestina, o genocídio, crianças mortas 12.415 e 8.400 mulheres. E o presidente russo, Vladimir Putin, disse que, se necessário, seu país estaria pronto para uma possível guerra nuclear. Declarou, no entanto, que não se precipitará nesse sentido. E Kiev ataca também uma refinaria russa. O Hunter Biden, filho do Biden, rejeitou um pedido do Partido Republicano para testemunhar na Câmara dos Deputados. E olha o TikTok. O TikTok está livre e solto aqui no Brasil. Por 352 votos a favor e 65 votos contra, a Câmara norte-americana aprovou um projeto de lei que obriga a ByteDance, empresa chinesa dona do TikTok, a vender o aplicativo em até 6 meses. Se não fizer, a plataforma pode ser banida do país. A proposta segue para o Senado Federal. E o Spotify, o streaming de música, disponibilizou videoclipes completos e uma versão para assinantes para competir com o YouTube. Usuários, então, em Reino Unido, Alemanha, Itália, Holanda, Polônia, Suécia, Brasil, Colômbia, Filipinas, Indonésia e Quênia já têm acesso ao serviço, segundo a Reuters. Internacional. Essa é interessante. Chegada de brasileiros muda escolas médicas argentinas. O número de estudantes no país quintuplicou em 7 anos e ultrapassa os 20 mil estudantes. Buenos Aires, uma caminhada rápida pela Universidade de Buenos Aires, basta para encontrar o primeiro par de havaianas. Os pés são do acriano Guilherme Henrique Leão, de 28 anos, e afirmou: quando cheguei há 6 anos não tinha essa enxurrada de canais de YouTube falando sobre como estudar aqui. Conta ele sentado na longa escadaria, uma bela matéria aqui da Folha de São Paulo. O número de brasileiros que, assim como ele, cursam medicina na Argentina, então quintuplicou de 4 mil para mais de 20 mil em 7 anos, de 2015 para 2022. O último dado do governo local. Isso equivale a metade dos estudantes estrangeiros e a 12% do total de alunos do curso no país vizinho, chegando a 31% nas instituições privadas. Os brasileiros são atraídos pela ausência de vestibular, pelas vagas ilimitadas,
pela qualidade da educação e pelo baixo custo de vida, e pelo menos até o início deste ano, quando os preços dispararam, o dólar blue usado por estrangeiros se desvalorizou no governo Milei, o que já faz alguns desistirem do curso e voltarem para casa. Podcast Bichos Tagarelas. E vamos ao comentário de Carlos Kaminski, diretamente de Nova York, passando frio, muito frio. Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Weg, olá, Fábio Marçal, olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. E vocês conhecem o aplicativo TikTok, aquele aplicativo de vídeos que muitas pessoas usam. Aqui nos Estados Unidos tem mais de 170 milhões de usuários. E ele pode ser banido aqui dos Estados Unidos, porque a Câmara dos Deputados votou nesta quarta-feira para aprovar uma legislação que poderia proibir o TikTok nos Estados Unidos, já que republicanos e democratas soam o alarme de que o popular aplicativo de compartilhamento de vídeo, de propriedade de uma empresa com sede na China, é uma ameaça à segurança nacional. A China comunista é o maior inimigo geopolítico da América e está usando a tecnologia para minar ativamente a economia e a segurança da América. Foi o que disse o presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, em um comunicado após a votação, alertando que o TikTok poderia ser usado para acessar dados americanos e espalhar informações prejudiciais. O voto bipartidário de hoje demonstra a oposição do Congresso às tentativas da China comunista de espionar e manipular os americanos e sinaliza nossa determinação em dissuadir nossos inimigos. 50 democratas e 15 republicanos votaram contra o projeto de lei. O principal democrata do Comitê de Inteligência, o deputado Jim Himes, de Connecticut, disse: foi uma surpreendente votação. Ele também citou questões de liberdade de expressão com o projeto de lei. Adversários como a China fecham jornais, estações de transmissão e plataformas de mídia social. Nós não, disse Himes em um comunicado. Confiamos que nossos cidadãos sejam dignos de sua democracia. Não confiamos no nosso governo para decidir quais informações eles podem ou não ver. O TikTok, de propriedade da empresa mãe chinesa, ByteDance, montou uma campanha agressiva de lobby para tentar matar a legislação, argumentando que violaria os direitos da primeira emenda constitucional. Também o presidente Joe Biden, cuja a campanha de 2024 se juntou ao TikTok no mês passado, disse que se o projeto de lei chegar à sua mesa, ele o assinará em lei. A bordo do Air France One, na quarta-feira, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, chamou o projeto de lei de importante, dizendo que a administração espera que o Senado tome medidas rápidas. É isso aí. É a guerra de espionagem, é a guerra de informações. O FBI disse que tem provas suficientes de que o aplicativo está usando dados e informações sigilosas dos americanos e compartilhando com o governo chinês. E a preocupação dos americanos com esses dados importantes. Essa informação, um forte abraço a todos. E hoje temos a honra de
ter o comentário de Renato Rossi sobre a fala aí do nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski. Renato Rossi, que já viajou aí por todo o planeta praticamente, traz agora o seu comentário. Vamos lá. Nossa, o comentário do Kaminski me levou até para os tempos áureos, felizes da ditadura, quando eu, como jornalista, fiquei algumas vezes na frente de juízes federais para explicar textos que eram absolutamente inócuos, porque não havia ali uma luta armada no texto, não havia um MR8, não havia uma função guerreira, um foquismo. Não. Eu me lembro que eu estava diante de um juiz que me inquiria sobre um texto que eu tinha feito sobre o conjunto The Doors, numa apresentação que eles tiveram em Miami, onde o sempre incontrolável Jim Morrison, né, drogado de heroína até o pescoço, botou o pau para fora e ficou sacudindo para a plateia. E aquilo ali, eles foram presos, aquilo foi uma... Claro que os republicanos, e na época, eu não sei se era o Nixon, o presidente, que criaram um problema seríssimo para o The Doors, viu, de um gesto também deslocado lá do Jim Morrison. Parece que muita gente gostou daquilo lá, né? A mulherada, depois daquele que ele deu uma sacudida lá, tinha um séquito de mulheres que abandonaram o palco com ele quando ele foi preso, em pleno palco. Então, essa questão toda de liberdade ou não liberdade, né? Principalmente quando tem um alto nível de repressão de um governo, como foi o caso aqui do Brasil, né? E agora isso aí foi reeditado no governo Bolsonaro, que fez uma pesquisa sobre milhões de brasileiros sendo vigiados. Então eu me lembro das minhas agruras de falar, ele me perguntava o que eu queria dizer naquela frase e naquela outra, e por que o título da matéria era Ninguém Vai Sair Vivo Desse Lugar. Vocês imaginam um cara de 20 e poucos anos enfrentando essa situação, era absolutamente terrível. Depois o cara me deu conselho, dizendo que eu tinha um excelente texto, que eu era um cara de futuro no jornalismo, mas que eu não tomasse esse caminho das ideias exóticas. A ideia exótica, no caso, era o movimento hippie, era todo aquele movimento de fundo humanista, até libertário, né? Claro, todos os autores que nós admirávamos eram os autores de esquerda, sem dúvida nenhuma. Mas então essa questão de controle de informação, ela sempre cheira autoritarismo, né? Agora, dependendo da informação que é veiculada. Porque se você está vinculando informações deletérias que denigrem, que são completamente antidemocráticas, foi o caso do governo Bolsonaro, ali nada prestava, aí realmente medidas legais têm que ser tomadas, né? Os governos vão se proteger. Aí não é liberdade de informação, aí é liberdade para desinformar, para criar narrativas absolutamente loucas, absolutamente estúpidas. E, aliás, muito me preocupa agora esse Donald Trump voltando ao poder, porque ele vai reavivar, é capaz até na posse dele estar presente o Olavo de Carvalho, que já está, parece que ele já até mandou fazer uma roupa para posse lá numa alfaiateria do inferno, e estará com certeza, porque vão começar de novo as teorias as mais escabrosas possíveis, do terraplanismo, do mal que a vacina faz, o cara se transformar em homossexual tomando ao menos uma dose só, imagina, né? Que mudança brusca, radical, uma dose só o cara já vira um tremendo viadão. Então realmente é uma coisa muito delicada esse controle da informação, né? Agora, China e Estados Unidos da América estão em guerra, né? É uma guerra cultural, é uma guerra comercial, é uma guerra tecnológica. Duas superpotências, a China se armando cada vez mais. Bom, se o mundo já está ruim e se Trump for para o poder, o mundo vai piorar muito, com certeza absoluta, né? Principalmente também na área porque
para esses norte-americanos, por exemplo, republicanos, a questão da repressão é das ideias libertárias, né? Tudo para eles é comunismo, né? Com o Trump volta a ser o macartismo, né? Um abraço para todos vocês. Ô Rossi, concordo contigo. Primeiro que é uma lei absurda, né? Mas também tem toda essa questão da segurança nacional norte-americana, essa preocupação com a China, a preocupação com o que pode acontecer, principalmente depois que a China, o presidente chinês disse que vai retomar Taiwan em 2027 e tudo mais. Essas situações todas, né? E principalmente depois da pandemia, né? O governo norte-americano tem feito um esforço muito grande para repatriar muitas empresas que estão lá na China. Mas é uma guerra. Não é uma guerra com armas, né? Mas é uma guerra. É uma guerra entre dois gigantes, duas grandes economias mundiais, Estados Unidos e China. Então, não sabemos o que pode acontecer. E como você bem mencionou, o Trump não sabe o que vai acontecer, né? A gente nunca sabe o que sai daquela cabeça ali, né? O Trump fala coisas absurdas. Esses dias ele colocou aí a questão da guerra Rússia e Ucrânia, onde disse que a Rússia tinha que invadir mais países da OTAN para a OTAN colocar mais dinheiro na mesa. Não só os Estados Unidos participar. É complicado, viu? Só Deus sabe o que vai acontecer se o Donald Trump ganhar essa eleição. E ele é o favorito. Vamos ver o que vai acontecer. Podcast Bichos Tagarelas. E o nosso especialista em indústria automobilística, Renato Rossi. Alô, amigos de Bichos Tagarelas. Ontem foi o primeiro teste urbano do Hora GT, cedido pela GWM do Brasil, através da competente revenda GWM IES aqui em Porto Alegre. A intermediação foi feita através da assessoria de imprensa da GWM São Paulo. Eles me ligaram na terça-feira e me ofertaram esse Hora GT se eu não queria testá-lo em circuito urbano. E claro que eu queria, porque eu já tinha testado o Hora GT, o Hora no circuito de Interlagos, e lá foi pau puro, foi velocidade. Eu já tinha testado antes o Aval, que é o SUV. Peguei Interlagos com pista molhada, fazia exatamente 8 anos que eu não entrava para testar carros em autódromo, devido aos meus 2 acidentes que foram muito graves, e que o primeiro deles me gerou 1 ano de treinamento em fisioterapia para que eu recuperasse o movimento do braço direito. Quer dizer, sem braço direito eu não pude trabalhar com automóvel, né? Perdi 1 ano. Mas eu estava, depois de Interlagos, a experiência foi muito gratificante, a minha volta ao autódromo. Lá eu já tinha notado que o Hora GT surpreende, tem uma aparência muito suave, uma aparência criativa. Os chineses agora estão tendo sua própria linha de design, que é um misto, que tem muitas influências, mas eles conseguem ser originais, como é o caso do design desse Hora, que na China é chamado de Fun Cat, o gatinho mimoso, o gatinho queridinho. Ora, amigos, depois de andar já em Interlagos, eu não tinha achado que esse Hora era gatinho coisa nenhuma, ele estava mais para jaguatirica, no mínimo. Onça do Pantanal, aí já é meio exagerado, né? É tigre do Pantanal ou onça, eu nem sei. O Pantanal está tão devastado que eu nem sei quais os bichos que sobraram lá. Mas esse Hora GT tem um motor de 171 HPs, alimentado por uma grande bateria de 63 kW. É essa maior bateria que torna o torque do GT mais potente ainda em relação àquele que eu testei também em Interlagos, que era a versão mais suave do Hora. O GT é a versão mais braba.
Ele faz de 0 a 100 km em 8,1 segundos e a velocidade máxima de 160 km por hora. Bom, ninguém é obrigado a conhecer carro elétrico em profundidade. Por que o carro que tem uma desempenho tão impressivo de 0 a 100 em 8 segundos, que é de carro esportivo, ele tem uma máxima só de 160 km por hora? Porque um carro com o torque brutal que esse Ora tem, a gente está acostumado com carros a combustão de fortíssimo torque. Eu já testei, por exemplo, toda a linha AMG da Mercedes-Benz, são carros torques terríveis, brutais, mas a velocidade máxima de um AMG também é brutal. Os AMGs, o AMG GT ultrapassa fácil 300 km horários. Os outros AMGs, eles nunca chegam abaixo do 250 por hora. E, no entanto, esse Ora GT, ele chega somente a 160 km por hora. É pouco. Qualquer carro popular brasileiro aí faz essa velocidade. Mas os carros de segmento de entrada, como o Onix, como o Argo, como o Kwid, como outros, não tem o torque que tem um carro elétrico. É muito superior também a capacidade de aceleração da corrente contínua, enquanto um automóvel a combustão apresenta uma corrente alternada, que é muito menos violenta que uma corrente contínua. Mas os carros elétricos têm essa função de menos velocidade, porque quanto mais velocidade, menos autonomia você tem. Você não vai inventar de pegar um Ora, por exemplo, que tem 320 km de velocidade e andar todo o tempo a 160, numa rodovia de São Paulo, numa rodovia do estado de Goiás, Mato Grosso, qualquer lugar. Porque a autonomia de 320 vai ser reduzida em 40%. Quanto mais velocidade, mais desgaste da bateria de um lítio. Então, realmente, a questão do carro elétrico é que ela reensina as pessoas a dirigirem, porque os carros elétricos devem ser levados com mais tranquilidade, mais suavidade do pé direito, para que se tenha maior autonomia. É claro que dá uma vontade louca de dar uma acelerada, porque a gente, acostumado a anos de carro a combustão, pintaram esses carros elétricos, todo mundo se assustou com a força do torque. Inclusive, me dizia na revenda um dos vendedores que o público feminino está apaixonado pelo Ora, mas ele temia que as mulheres se assustassem um pouco com o torque desses carros. Até porque a questão dos carros mais potentes, mais violentos, mais esportivos, um AMG, em geral é um carro masculino. Mulheres não estão interessadas essencialmente na performance do carro, estão interessadas em uma série de fatores que começa pela segurança, que elas dão muita importância, devido à questão dos filhos, tamanho de porta-malas, o espaço do banco traseiro para colocar a cadeirinha Isofix, o acabamento interno do carro é muito importante para uma mulher, a delicadeza desse carro. E o Ora tem essas características. Ele tem um interior extremamente caprichado, bonito mesmo. Bancos que imitam couro, com acabamento vermelho e preto, painel vermelho e preto e emborrachado. Não tem plástico duro. Há muito tempo, esses carros populares que eu ando testando, eu não enfiava o dedo em alguma coisa mais mole, que parece daquelas balas, né? Tem umas balas meio de goma, que até está sendo vendidas de novo, que são moles, né? Tem uma textura amolecida. Pois esse painel do Ora, você coloca o dedo ali e o dedo afunda. Isso é muito bacana porque gera também uma impressão de suavidade, de aconchego, bem mais bacana que essa dureza do plástico que é colocada nos carros populares aqui no Brasil. Bota plástico no acabamento, né? Bom, eu falava sobre a questão do desempenho dos carros elétricos e não quero deixar claro que as montadoras estão produzindo carros elétricos de todo tipo, né? Tá aí a Ferrari puro sangue. Ferrari puro sangue, o primeiro Ferrari elétrico, belíssimo SUV, que chega a 270 km horários. Não me perguntem como, né? Como? A bateria do puro sangue tem mais de 500 quilos e ocupa toda a parte ali onde está a plataforma do carro. Quer dizer, ela pela potência da bateria. Mas o puro sangue, com todo o seu ímpeto, ele também não terá grande autonomia, não. A Ferrari dá uma autonomia de no máximo 500 km para o seu bólido. O primeiro Ferrari elétrico já começa a ser comercializado agora no segundo semestre de 2024 no mercado europeu inicialmente. A China está nadando de braçada. Ela terá em 2026
mais de 60 milhões de carros elétricos em circulação. E essa produção maciça na China, e o hora está vindo da China, é que permite que a China tenha uma economia de escala brutal na produção do elétrico. Por isso que ele está conseguindo botar carros elétricos no mercado chinês, os mais acessíveis, numa faixa de 15 mil dólares, que convenhamos, é uma barbada, né? E essa produção em grande escala, ela vem daquilo que eu falei há pouco, que é uma política de Estado, que também tem a ver com o meio ambiente. A China não quer que todos os 1 bilhão e 400 milhões de habitantes morram sufocados pelo dióxido de carbono. A China é uma campeã mundial da poluição junto aos Estados Unidos da América. E agora também há uma campanha de usar fontes alternativas ao carvão. A China tem grande parte da sua eletricidade, ela retira do carvão. Portanto, esses carros chineses elétricos, eles têm uma origem um tanto quanto suja. Não são totalmente limpos, não, porque o esquema de produção da China é bastante poluidor. E a China recebe críticas acerbas, críticas muito duras dos grupos ambientalistas norte-americanos e europeus, principalmente, sobre essa questão de usar combustível fóssil para gerar energia em suas fábricas. Isso não deve ir muito tempo adiante, não, senão a China vai perder competitividade de seus produtos no mundo. Hoje, os produtos ecológicos, em todos os sentidos, desde os alimentos orgânicos, aos alimentos processados, mas que não podem ter mais tanta química, enfim, né? É difícil, né? Imagina, eu fico pensando nisso agora em 2024, agora que está se falando nisso, aí eu penso quantos trilhões de cheeseburgers a McDonald's vendeu no mundo nessas últimas décadas. E se sabe que aqueles cheeseburgers são um coquetel de produtos químicos, né? Que até o bife é feito, todo mundo sabe, de carne de marciano, né? Que eles têm lá. Tem lá nos Estados Unidos, é o país das teorias conspiratórias e tal, diz que tem lá mais ou menos alguns milhões de marcianos aprisionados lá no deserto de Nevada, em túneis subterrâneos, e que desses marcianos que são feitos os bifes do McDonald's. Gostaram dessa teoria, né, amigos? Mas vem cá, é o Brasil, nós já não tivemos teorias aqui que a Terra era plana. Eu até tentei achar onde é que era o fim da Terra plana. Eu que caminho 10, 12, 14 quilômetros por dia, olha, um dia em Porto Alegre, até achei lá na beira subi um morro de Porto Alegre, olhei assim, era um precipício, eu disse, está aqui, ó, é o fim da Terra. Não tinha nenhum aviso, nada, mas eu achei que ali fosse a teoria do genial Olavo de Carvalho, aquele gênio da raça, que felizmente já morreu, não vai incomodar mais ninguém, mas ele tinha essas teorias absolutamente estapafúrdias que o bolsonarismo consumia, né? Então, claro que tudo é uma brincadeira, mas a questão realmente hoje da preservação ambiental está muito ligada à indústria automobilística, à indústria em geral, com todas as montadoras tentando mostrar que elas são ecológicas, que elas protegem o meio ambiente, que elas são propícias às minorias, que elas são... Agora a Renault, há 2 semanas atrás, equalizou os salários entre homens e mulheres. Está vindo da iniciativa privada, do meio, no mundo automóvel, ideias bastante avançadas sobre equalização social. Está aí a Ford ganhando um prêmio internacional sobre progressividade em relação a direitos humanos nas fábricas, em relação à diversidade. Muito bacana isso, né? Portanto, os chineses estão nessa vibe, né? Carros elétricos continuam nos carros elétricos, eles sabem que os carros elétricos não têm mais volta, que serão o futuro da humanidade. Talvez junto a carros a energia eólica, junto a carros a energia solar, mas por que o elétrico? Porque ele tem 60% menos componentes mecânicos, ele é muito mais fácil de ser produzido que um carro a combustão, ele tem um rendimento térmico e de autonomia de tudo, de aceleração muito melhor que a combustão. Então agora é só uma questão cultural, né? Eu fiquei apaixonado andando um dia inteiro nesse Hora GT, eu fiz 220 km de quilometragem, só circuito urbano, circuito também de periferias. Eu peguei um terreno aberto lá e fiz manobras extremamente bruscas com o Hora GT, que eu achei uma estabilidade espetacular. Ele tem pouco curso de suspensões, isso reduz muito o rolling, a rolagem lateral da carroceria, e torna um carro extremamente seguro, equilibrado e com ótima estabilidade lateral, como é o caso do Hora GT. Um carro ótimo que mostra maturidade, né? Em 14, 15 anos, os chineses chegaram à maturidade na produção elétrica, estão lançando carros cada vez melhores.
E eu acho que o mundo não vai rejeitar o carro chinês. Ao contrário, o mundo está aceitando cada vez mais carros como o Ora GT e outros, que têm grande qualidade e têm distribuição mundial. Lembrando que a GWM tem uma grande fábrica em Iracemápolis, interior de São Paulo, onde a partir de 2026 ela terá capacidade de produção de quase 200 mil carros anuais entre híbridos e elétricos. A BYD terá a mesma produção lá em Camaçari. Só essas duas aí já podem produzir mais de 400 mil carros elétricos até 2027, mais ou menos, para o mercado brasileiro, exportação para mercados da América Latina e talvez até do mundo. Novo encontro com vocês amanhã em mais um Bichos Tagarelas. Foi um prazer estar com vocês, amigos. Até lá. Podcast Bichos Tagarelas. E acabou-se o Que Era Doce. Quero agradecer a super edição do Ricardo Egg, nosso especialista em marketing digital, ao Carlos Kaminski, nosso correspondente em Nova York, ao Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística, e você, ouvinte, que nos honra com a sua presença, agradecer pela sua audiência. Sem vocês, não somos absolutamente nada. Obrigado para todos e voltamos amanhã, dia 15, uma sexta-feira. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.